A Bíblia realmente afirma que Deus endureceu o coração de Faraó. O livro de Êxodo revela que isso aconteceu por pelo menos 10 vezes. E o principal motivo disso acontecer é que Deus queria demonstrar o seu poder e ter seu nome glorificado pela terra do Egito. A principal pergunta que fazemos sobre esse tema é: esse endurecimento aconteceu de forma literal ou figurativa? Se foi de forma literal, podemos afirmar que somos meros fantoches na mão de Deus? Pois sendo assim, a nossa vontade não é levada em conta, já que no final, sempre seremos controlados por Deus. No vídeo de hoje, você vai descobrir as respostas sobre essas perguntas. E já te adianto uma coisa: você entendeu errado essa passagem a vida toda. Por que Deus endureceria o coração de Faraó? Ao ler esse texto, a primeira pergunta que muitos fazem, inclusive eu, é a seguinte: se foi Deus que endureceu o coração de Faraó, que culpa Faraó tinha de tudo aquilo? E como um Deus de amor poderia provocar tantos desastres simplesmente para ser glorificado? Não parece muito egoísmo? Para entendermos melhor o que aconteceu naquele momento, precisamos entender sobre as expressões idiomáticas daquela época. Todas as línguas do mundo têm suas expressões idiomáticas. Traduzir essas expressões é complicado, pois o tradutor deve conhecer muito bem o costume daquele povo e o seu idioma. Deixa eu te dar alguns exemplos para você entender. Aqui no Brasil nós utilizamos constantemente as seguintes frases: ele vai comer aqui na minha mão. Eles vivem como cão e gato. Está chovendo cães e gatos. Quem não tem cachorro caça com gato. Nem que a vaca tussa. Esses são apenas alguns exemplos de muitas expressões idiomáticas que nós utilizamos todos os dias aqui no Brasil. Agora imagine como um tradutor poderia traduzir todas essas expressões para um outro idioma, e para um povo com uma cultura totalmente diferente da nossa? Consegue imaginar a confusão que isso seria? Para se traduzir uma expressão idiomática de uma cultura totalmente diferente, o tradutor jamais poderá traduzir tudo ao pé da letra. Ele terá que conhecer muito bem o idioma daquele povo e a sua cultura para não cair em exagero. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que ela é cheia dessas expressões idiomáticas. Afinal de contas, ela foi escrita em 3 idiomas, e há quase 4.000 anos. O tradutor, quando foi traduzir do hebraico para o português, por exemplo, acabou se perdendo e colocando muitas palavras ao pé da letra. Isso não significa que a Bíblia foi traduzida de forma errada, ou que ela entre em descrédito com isso. Essa situação acontece simplesmente porque há uma grande distância de tempo, desde que ela foi escrita, até o dia da sua tradução. Muito tempo se passou, então a cultura, assim como os costumes e as expressões idiomáticas, também se modificaram com o tempo. Essa passagem de Faraó com o coração endurecido é claramente o exemplo de uma dessas expressões idiomáticas. Agora, tendo entendido essa parte sobre as expressões idiomáticas, como podemos explicar essa passagem de Faraó? Para começar, devemos levar em consideração que a gramática do hebraico é muito diferente do português. Vou te dar mais um exemplo para você entender. Imagine que seu filho está gripado, e ele fala para você que quer tomar sorvete. Você então não permite, porque isso vai irritar a sua garganta e lhe fazer mal. Mas aí ele insiste e quer tomar, daí você, de tanto explicar que não pode, se aborrece, e por cansaço você diz: vai, pode tomar esse sorvete. Se prestarmos atenção, você acabou dando uma ordem para que ele tomasse o sorvete, porém, não foi por consentimento e boa vontade, mas sim por cansaço e irritação. Com isso, você acaba deixando que ele lide com as consequências de um resfriado por desobediência à sua ordem. No hebraico, endurecer o coração de Faraó significa exatamente isso. Quando Deus diz: eu endurecerei o coração de Faraó, ele não estava literalmente dizendo que iria endurecer o seu coração.
mas sim, que pela teimosia de Faraó em não lhe obedecer, ele deixaria que ele sofresse com as consequências de um coração duro e desobediente. Em outras palavras, Deus estava dizendo: você não quer me obedecer? Então você arcará com as consequências do seu próprio coração, sua desobediência lhe trará duros prejuízos. O texto em nenhum momento quis deixar a impressão que Deus pôs um coração desobediente em Faraó, ou que Deus o impediu de se arrepender, mas sim que, quando Deus percebeu que Faraó não iria lhe obedecer, ele resolveu dentro da sua teimosia lhe castigar com as pragas. Mas por que Faraó ficou tão teimoso? Acabamos de ver que Deus não endureceu o coração de Faraó como muitos pensam. Mas por que ainda assim Faraó continuou tão teimoso, e não libertou o povo de Israel mesmo depois de tantas pragas? Para compreendermos melhor essa parte, precisamos voltar um pouco ao famoso mundo das mitologias egípcias. Nas primeiras dinastias egípcias, as pessoas mais importantes do Egito, como o faraó e o governador, quando morriam, os egípcios tinham o costume de mumificá-los. Eles removiam o cérebro da pessoa e o seu coração, depois mumificavam a pessoa em um processo que demorava em torno de 2 meses. Então as pessoas eram mumificadas sem coração e sem cérebro. No caso dos faraós, antes de morrerem, eles ordenavam que seus servos colocassem neles um coração de pedra, ou um besouro de pedra, também chamado de escaravelho. O coração de Faraó na Bíblia é descrito assim, como um desses corações duro. No hebraico é usada uma expressão idiomática que diz: o coração de Faraó era como que um coração de pedra. Mas, por que a Bíblia descreve o coração de Faraó assim como de pedra? A resposta está no fascinante mundo das múmias egípcias. Para entender melhor isso, precisamos compreender como os egípcios acreditavam que seria o juízo final para eles. Eles acreditavam que quando uma pessoa morria, um deus chamado Anubis era responsável por levar a alma dessa pessoa para uma espécie de julgamento. Chegando lá, um outro deus chamado Tod recebia essa alma e entregava a deusa Maat, que era conhecida como a deusa da justiça. Essa deusa tinha uma balança em suas mãos, onde ela colocava o coração das pessoas que deveriam ser julgadas. Ela era responsável por fazer várias perguntas para aquela pessoa sobre a sua vida aqui na Terra. Se a pessoa estivesse mentindo, o coração pesaria na balança, e então ela seria condenada. Porém, segundo a cultura egípcia, quando se colocava um coração de pedra no lugar do coração verdadeiro, a deusa Maat não teria como descobrir se ele estava falando a verdade ou não, pois o coração de pedra que foi colocado no lugar do coração verdadeiro não poderia expressar nenhum tipo de sentimento, e então poderia driblar facilmente o julgamento da deusa Maat. Por este motivo, todos os grandes líderes egípcios, assim como os faraós, praticavam esse tipo de truque para se livrarem no dia do julgamento. No caso do faraó da Bíblia, ele já tinha feito seu coração de pedra muito antes de morrer, e assim ele acreditava que seria salvo no dia do seu julgamento. Isso explica porque ele não mudava as suas ações diante do povo de Israel. Deus enviava uma praga e ele temia, mas não mudava, exatamente por acreditar que a sua tradição o salvaria no julgamento. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha compreendido o verdadeiro significado do endurecimento do coração de Faraó. Deixe o seu gostei aqui embaixo caso tenha gostado do vídeo. Deixe o seu comentário se você sabia dessa explicação, ou se você aprendeu algo novo com ela. Até o próximo vídeo.